A Igreja Católica, no sentido espiritual, é uma grande embarcação. Jesus deixou a sua igreja como um canal de salvação para todos os homens. Ou seja, para a gente se salvar, temos que passar pela Igreja de Cristo, manter a fidelidade, isso vale para os leigos e para os consagrados, né? E quando Nossa Senhora disse, não é a primeira vez ontem não, tá? Ela usou uma expressão que eu vou dizer aqui agora. Deixa eu ler logo a mensagem. Queridos filhos, não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Buscai força nas palavras do meu Jesus e na Eucaristia. Viveis no tempo das dores e somente por meio da oração e da fidelidade a Jesus podeis suportar o peso da cruz. Como já disse, porque eu já tinha dito várias vezes lá no passado, a igreja caminha para um grande naufrágio. Serão salvos somente aqueles que permanecerem fiéis à igreja do meu Jesus. Não abandoneis as lições do passado. De novo, né? Ela volta a falar sobre isso. O sagrado será desprezado e vereis horrores por toda parte por culpa dos maus pastores. Os sacerdotes fiéis ao meu filho Jesus serão perseguidos e lançados fora. Sofro por aquilo que vem para vós, escutai-me. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Foi essa mensagem que Nossa Senhora deu ontem de noite. Vamos em parte. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Então, a chama da fé, como alimentá-la? Simples. Aí você vai encontrar em outras mensagens Nossa Senhora ela pedindo. Vamos começar lá no início. Primeira mensagem de Anguera. Amar, perdoar, oração, confissão, Eucaristia, Sagrada Escritura, Santo Rosário, fidelidade à igreja. Em suma, esses são os pedidos de Nossa Senhora. Para a gente amar e perdoar, ela vai explicar detalhadamente a importância do amor ao próximo e, sobretudo, do amor a Deus. Está tudo na mensagem. E bem explicado, né? Nossa Senhora é uma grande teóloga. Sobre oração, ela vai pedir oração do Rosário, e não só a oração do Rosário, mas você pode rezar também com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, ler a Sagrada Escritura, que ela pede que a gente lê todo santo dia, né? A Bíblia Sagrada. Refletir sobre o que está sendo lido, rezar em cima daquela palavra é importante para o crescimento espiritual. Deixar que a luz de Deus brilhe no coração. A chama da fé só se alimenta como um carro não pode andar sem um combustível, nós não podemos andar para o céu, crescer espiritualmente, sem ter oração, sem amar, sem perdoar, sem Eucaristia, sem confissão. Ninguém chega à salvação. É impossível se salvar sem esses meios. Nossa Senhora já disse isso na sua mensagem em Anguera. Em centenas de mensagens, centenas, são 5.528. E em centenas ela repetiu isso. Falou da Igreja Católica, disse que a Igreja Católica é a única igreja de Jesus. Isso mexeu com muitas autoridades da igreja. Muitos até me criticaram, e sou criticado até hoje por causa dessa mensagem, ou destas mensagens de Anguera que afirmam essa verdade, né? Mas é verdade. Será que a aparição de Anguera pode ser condenada? Porque Nossa Senhora disse que a Igreja Católica é a única igreja de Cristo? Impossível, né? Não há esta possibilidade, tá? Então, porque Nossa Senhora está ensinando o que é certo. Então, se você e eu queremos crescer espiritualmente, não deixe que a chama da fé se apague. E para que essa chama se acenda, precisa ser alimentada pela oração, confissão, Eucaristia, Santo Rosário, outras orações e devoções que você tiver, né? Tudo isso ajuda a gente a crescer espiritualmente. Então, eu estou aqui explicando esse pedidozinho de Nossa Senhora, que daria aqui uma palestra de 2 horas. Buscar força na palavra, ela diz, de Jesus e na Eucaristia. Nossa Senhora disse aqui em Anguera que a Eucaristia, na Eucaristia está a vitória de todo homem. Então, se nós queremos ser vitoriosos, vamos buscar força lá na Eucaristia e na palavra de Jesus. Disse que nós vivemos no tempo das dores e que somente por meio da oração a gente vai suportar o peso da cruz. É um tempo de dor, a dor espiritual e dor física, porque quando Nossa Senhora fala isso, ela está falando nos dois sentidos, óbvio.
Mas aqui nessa mensagem dá para perceber claramente que ela está falando, sobretudo no sentido espiritual, porque logo em seguida ela diz, como já disse, a igreja caminha para um grande naufrágio. Se você pegar essa palavra, naufrágio, e colocar aqui na busca no site Apelos Urgentes, você vai encontrar várias, talvez dezenas, um grande naufrágio. Queridos filhos, um grande naufrágio, choro e lamentações. Dobrai vossos joelhos em oração. Então, na mensagem 5.370. Isso mesmo, 5.379 ela fala do naufrágio. Na 5.266 também, o grande naufrágio na fé afastará da verdade muitos consagrados. Então, ela está falando de como o Titanic, que foi, encontrou um iceberg, se chocou, se partiu e afundou. Então, a igreja católica está caminhando, ela vai encontrar os icebergs espirituais por culpa dos maus pastores e vai naufragar. Oxe, Pedro, quer dizer que a igreja católica... Não. Eu não disse, nem Nossa Senhora disse em mensagem nenhuma. Tem gente que faz crítica, pede para mostrar qual foi a mensagem que Nossa Senhora disse que a igreja católica vai ser derrotada. Nenhuma. Aqui em Anguera não tem essa mensagem. Tem que ela vai chegar ao fundo do poço, ela vai descer, né? Ela vai afundar. Sim, mas será vitoriosa. Nem todo aquele que afunda morre. Um sujeito está lá se afogando, afundou, não significa que ele vai morrer. Ele pode ser resgatado. Alguém pode tirá-lo do abismo. Então, esse grande naufrágio que Nossa Senhora fala é se abrir mão da verdade, né? Sufocar a doutrina. Então, a igreja vai afundando. Essa embarcação vai afundar. E esse iceberg espiritual, este lamaçal das falsas doutrinas que vai penetrando na igreja, precisa ser varrido com a vassoura da verdade. É a verdade que vai resolver essa questão. E Nossa Senhora, por fim, ela diz para não abandonar as lições do passado, são os ensinamentos de sempre da igreja. Disse que veremos horrores por toda parte, isso eu já falei centenas de vezes aqui, e Nossa Senhora está repetindo, porque ela sabe do que vem por aí. Ela diz que os sacerdotes fiéis a Jesus serão perseguidos e lançados fora. A senhora está mentindo, é? E é a primeira vez que ela fala isso? Não. 36 anos que ela está dizendo isso, aqui em Anguera. Advertindo, falando, pedindo à igreja para rezar. Mas eu chego à conclusão de que os católicos ficaram desleixados na oração porque aprenderam com a maioria dos padres também.